Ok, pessoal, vamos aqui para a nossa terceira aula de Python. Vamos abrir a IDE PyCharm. Ela é um pouco lenta. Está quase abrindo. Aqui embaixo está dizendo que eu posso atualizar, mas eu não vou atualizar agora não, senão pode demorar. Vou fechar a dica. Porque aí vamos trabalhar com o console mesmo. Essa parte de cima é quando os códigos são mais longos. Então vamos dar início falando de operadores aritméticos. Vamos dizer que temos duas pessoas. Um com a idade de 12 . Eu devia ter colocado a idade 1, mas tudo bem. E outro com a idade de 18. Vamos dizer que eu quero somar essas duas idades. Então a soma deu 30, né? Ele fez aqui automaticamente. Se eu fosse subtrair dá negativo, porque a idade 1 é menor, né? Se eu subtraísse ao contrário, daria positivo. Nós podemos multiplicar a multiplicação não é um x, é um asterisco. Nós podemos dividir. Eu vou começar pela idade 2, que é maior. Dá 1,5. Que dá uma decimal, né? E tem uma operação chamada módulos. Módulos, ela dá o resto da divisão. Ela é representada pela porcentagem. Então, se a gente dividisse 18 por 12, o resto daria 6. Se a gente fizer ao contrário, daria o próprio número da primeira idade. Nós podemos utilizar soma de strings. Por exemplo,
E se eu fizer a soma das strings, que é chamada de concatenação, eu coloquei aqui no formato camel case, que é um formato que a primeira palavra começa com minúscula e a segunda com maiúscula, para diferenciar as palavras, né? É um procedimento padrão na linguagem de programação, na maioria delas. Então, se eu fosse somar as strings, daria Adriano Wagner, só que daria sem espaço. Para colocar um espaço, a gente bota as aspas e dá um espaçozinho aqui entre elas. Pronto, agora ficou tudo certinho. Com strings não tem operação de subtração, nem de divisão e nem de módulo. Mas você pode, por exemplo, multiplicar um string e fazer que ela seja escrita várias vezes. Por exemplo, olá vezes 10. Deu 10 olás, né? E com strings nós podemos fazer algumas operações também. Detectar as strings, detectar as letras de uma frase ou as palavras de uma frase. Quando nós numeramos as palavras de uma frase, numeramos as letras, em vez de começar de 1, começa de 0. Então o A grande aqui seria 0, aí o D seria 1, o R seria 2, o I seria 3 e assim por diante. O espaço também conta como um número. Então se eu colocar aqui frase 0, da letra A maiúscula, que é a primeira letra. Frase 4, que é a quinta letra, né? 0, 1, 2, 3, 4. Dá o A pequeno. Agora todas as letras entre 0 e 8. Da palavra Adriano. E o espaçozinho. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É porque o 8 fica no J da segunda palavra, então ele inclui o espaço. Ele inclui de 0 a 7. Se eu quiser colocar as três primeiras, ADR 0, 1, 2, vai de 0 a 2, antes da 3. É sempre antes da última. E se eu quiser tirar as últimas duas letras da frase,
Que com sinal de negativo eu tiro as duas últimas letras da frase. Aí, tá vendo? O Adriano jogou bola e ficou sem o JE, que são as duas últimas letras. Então, por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula.